Hello, internautas de plantão, tudo certo com vocês? Eu sou Daniel Kid, faço parte de algumas bandas como o Power Blues, como Ronaldo Impedidos, Dito Branco e o Marquês, e eu vou falar aqui um pouco para vocês da história do rock nacional. Uma breve história, na verdade um breve movimento aqui para a gente valorizar a nossa história, né? Porque muita gente não sabe, muita gente não conhece, alguns pioneiros, veteranos, muitas bandas que estão aí até na ativa atualmente, né? Tudo começou lá nos anos 50, entendeu? O rock tinha acabado de nascer nos anos 50 e com a política externa de boa vizinhança com os Estados Unidos, nós começamos a receber materiais culturais, né? E ao mesmo tempo que para nós aqui o nosso exemplo de cultura era a escola de samba, era o carnaval, os Estados Unidos no pós-guerra, uma das grandes ferramentas de cultura deles, de levar a cultura norte-americana para frente, era o rock and roll, né? Era uma música jovem, né, divulgada pelos jovens norte-americanos, mundo afora, né? Com o aparecimento do Elvis, isso ficou ainda mais latente. Todo mundo queria ter um Elvis por perto, e isso ajudou muito na divulgação da imagem do rock. E chegando aqui, não tinha muitos jovens, digamos assim, que já foram direto para o mundo do rock, né? O rock primeiro começou conquistando artistas populares, né? Por exemplo, você sabia que o primeiro cara considerado a gravar um rock foi Calbi Peixoto? Pra você ver, né? Então, Calbi Peixoto foi um dos primeiros caras a gravar um rock and roll no nosso Brasil. Junto com eles, Nora Ney e, bestifique-se, Carmen Miranda. Carmen Miranda, meus amigos. Até chegar nos jovens, isso levou um tempinho, mais ou menos uns 2 anos, quando apareceram os irmãos Campelo, né? A saudosa Celi e o nosso Tony Campelo, que foram os primeiros ícones a representarem o rock genuinamente, né? Como não existia essa coisa do mainstream que a gente tem hoje, de grandes arenas e tal, onde se eram feitos shows? Eram feitos em circos populares, né? Em feiras populares, né? E aí a televisão, chegando no Brasil também, começou a ajudar fazendo programas de auditório, onde o jovem sempre era presente. E aí foi se aparecendo alguns ícones, né? No meio nos anos 60, a coisa foi ganhando força, né? No primeiro momento, nos anos 60, ainda a gente, como sofria essa influência norte-americana e europeia, os primeiros rocks a serem gravados no Brasil, a fazer sucesso, eram versões de grandes sucessos do rock internacional. Então, nisso apareceram, por exemplo, o Golden Boys fazendo muito sucesso com algumas versões dos Beatles, os Vips também fazendo a mesma coisa, né? Versões de rocks italianos, né? Teve também muito destaque a música instrumental, alguns, né, ícones brasileiros fazendo versões de rocks instrumentais, né, como os The Cleavers, que depois vieram ser os Incríveis, os The Jordans, né? Até apareceu o primeiro compositor original do rock nacional, que foi o Rony Cordi. Ele era já um compositor já de renome, e ele é um dos autores de Rua Augusta. Naquela época, a Rua Augusta tinha um glamour, existia uma cena jovem, né? As emissoras de São Paulo eram naquela região, da Augusta, da Paulista, né? Então, era um glamour passear pela Augusta, né?
até chegar numa dupla de compositores que foram os representantes do primeiro movimento jovem musical, falando que levava o nome do programa que eles apresentavam, que era a Jovem Guarda. Jovem Guarda, né? Estou falando de quem? Roberto e Erasmo Carlos. Eles foram os primeiros representantes genuínos do que poderia ser dito como um fenômeno jovem, que iria divulgar mais o rock and roll. Isso aqui é praticamente, até aí a gente começa a história, porque até antes disso é a pré-história do rock and roll, certo? A partir desse momento, o rock começa a ganhar proporções, né? Começa a ganhar força. E aí a gente começa a ter outros representantes também cantando, ainda algumas versões dos Beatles, como por exemplo o Ronnie Von. Mas aí começa a aparecer o Eduardo Araújo, no primeiro momento cantando o Bom, né? Sérgio Reis até também cantando Coração de Papel, Wanderleia, né? Esses ícones da nossa música que hoje não estão representando o rock, mas já foram do rock. E aí começaram a ter movimentos contra o rock, capitaneados pela MPB, que também era forte naquela época por causa dos festivais que eram realizados. Existia o Festival da Canção, realizados em 65, 66, 67, que foram os anos mais contundentes desse festival, né? Tivemos até um episódio muito curioso que era a passeata da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica, capitaneada por Elis Regina, Gilberto Gil e Jair Rodrigues. Coisa bem diferente, né? Mas que aconteceu. Isso foi real. E aí, mas em 67, acontece uma coisa muito importante nos festivais da canção, onde um trio de jovens mistura a guitarra elétrica à MPB e acaba originando, junto com Gilberto Gil e Caetano Veloso, um movimento chamado Tropicália. Que aí é um movimento já se aproximando um pouco mais do rock. Esses jovens eram os Mutantes, né? Nossa gloriosa Rita Lee, Arnaldo Dias Batista e Sérgio Dias. Né? Eles deram um passo à frente no rock, fazendo com que o rock se distanciasse um pouco do estrangeirismo, do iê, da Jovem Guarda, e ficasse um pouco mais genuinamente brasileiro ao fundir com a MPB. E eles abriram portas para outras bandas que estavam começando e nascendo, como o Made in Brasil, certo? Do nosso glorioso Daniel Gerber, que está aqui, ó, Made in Brasil, né? Só que aí começa a ditadura, com o AI-5 muito mais pesado e ferrenho. E aí começa a repressão à música feita, porque a música começou a falar sobre os problemas políticos. E aí começou a ter a repressão aos músicos, né? Nos anos 70, a repressão imperou. E isso deu uma complicada na cena roqueira, digamos assim, certo? Isso complicou bastante. Os roqueiros começaram a ter dificuldade por sempre estarem sendo perseguidos na rua, estarem perseguidos por serem cabeludos. Cabelo comprido era sinônimo de bandido, já diria a nossa Rita Lee, certo? O que abriu um pouco mais a cabeça da sociedade brasileira em relação ao rock, mesmo o rock ainda tendo que burlar e sendo censurado junto com a MPB, grandes mestres da MPB acabaram passando desapercebidos justamente por causa dessa censura e dessa perseguição. Mas quem acabou fazendo o rock aparecer um pouco mais para a mídia brasileira, para a grande sociedade brasileira, foi em 73 o aparecimento dos Secos e Molhados. Eles acabaram criando um interesse de todas as gravadoras para se ter uma grande banda de rock.
E aí foi o momento do Made in Brasil gravar seu primeiro disco, do Casa das Máquinas aparecer, do Júri de Porco aparecer, da Rita Lee se destacar e acabar tendo a sua carreira solo junto com o Tutti Frutti, dos Mutantes continuarem tocando e fazendo rock and roll e aparecerem bandas de outros lugares como o Peso, o Ave Sangria, o Terço, né? Porque toda gravadora queria ter uma banda de rock, né? E aí também apareceu a chance que o Raul Seixas estava esperando, porque ele era produtor dentro de uma gravadora e ele começou a colocar a sua poesia na rua, digamos assim, né? E aí ia ter um destaque como um grande roqueiro na nossa cena, o que foi maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que a gente tinha uma cena prolífera e alguns festivais rolando, como o Festival de Saquarema, né, Sol, Som e Mar, né, o Festival de Águas Claras, de Iacanga, o Hollywood Rock em 1975 foi um festival que teve grande importância também no meio dos anos 70. A ditadura pegava cada vez pesado. A ditadura prendia os músicos. A ditadura reprimia. E isso foi uma coisa que contou para que grandes bandas que apareceram naquela época não tivessem uma longevidade, né? Como Som House de Cada Dia, o Jogo de Porco, Casa das Máquinas também teve uma longevidade encurtada por conta da repressão, né? Já chegando nos anos 80, a repressão foi diminuindo e isso foi proporcionando que o jovem conseguisse se manifestar através do rock novamente, como lá no começo dos anos 60. E aí apareceu o termo B-Rock, né, o termo do BR Rock, digamos assim. Com a abertura política e com a anistia política, isso acabou ajudando o Brasil a entrar na rota das grandes bandas internacionais, né? Começou timidamente com o Queen e o Kiss em 81, o Van Halen em 83 e culminou e colocando de vez o Brasil no mapa das bandas internacionais com o Rock in Rio de 1985, que foi, até hoje, ele é o maior festival realizado já na Terra, porque foram 2 semanas ininterruptas e atrações de todos os estilos, é verdade, mas com o nome Rock in Rio. Por quê? Porque eles trouxeram grandes bandas que estavam no auge naquele momento para tocar no Brasil, e isso ajudou a impulsionar as bandas que estavam nascendo naquele momento, que já estavam começando a se consolidar no gosto do grande público, né? Como a Blitz, como o Barão Vermelho, como os Paralamas do Sucesso. E ajudou muito a dar uma sobrevida ao nosso rock ali naquele momento, porque acabou nascendo outras bandas maravilhosas naquele período, como o Plebe Rude, Legião Urbana, Capital Inicial, o Legião Urbana e a Capital Inicial acabaram nascendo da difusão de uma banda só, que era o Aborto Elétrico, Kid de Abelha, Ira, Titãs, Camisa de Vênus, que veio da Bahia, né? Ao mesmo tempo que a gente ainda tinha a cena veterana ali, alguns veteranos batalhando como o Patrulha do Espaço, que abriu o show do Van Halen, o Erasmo Carlos, que ainda fazia um rock, mas já um pop rock já nessa época, o Raul Seixas já em final de carreira, mas por decorrência da bebida e do abuso da bebida, infelizmente, né, acabou tendo essa consolidação através do Rock in Rio. E aí o rock entrou de vez na sociedade, né? Já estava inserido, mas entrou de vez na sociedade, sendo tema de novela, tendo essa abertura. E aí em 90 teve uma outra ocorrência no Brasil, um outro fato que ajudou ainda mais a perpetuação do rock na nossa sociedade, que foi
a chegada da MTV, da Music Television, né, um canal só de música no Brasil. Porque aí todas as bandas se preocupavam em fazer um clipe e em colocar a sua imagem da melhor maneira, de uma maneira muito melhor do que os clipes de divulgação pro Globo de Ouro ou pro Fantástico na época. Se pensava muito mais na imagem, justamente porque era um canal especializado em música. Então isso ajudou a você também conhecer os artistas e ajudou também porque a MTV deu força para descobrir bandas fora do eixo Rio-São Paulo principalmente. Então nisso nasceu o Mangue Beat, vindo com Chico Sainz, Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A., vindo diretamente de Pernambuco, né? O movimento do rock mineiro com Pato Fu, Skank e Jota Quest, o forró core capitaneado pelo Raimundos e também influenciado pelo Jorge Cabeleiro e os Dias que Seremos Todos Inúteis, né? Bandas de várias vertentes da cena underground independente. E o que ajudou a abertura, toda essa abertura econômica que foi conquistada nos anos 90, também impulsionou para que as bandas conseguissem divulgar o seu próprio trabalho de uma maneira independente muito melhor. E isso ajudou, né? Tipo, ajudou a difusão, né? Lógico, temos que valorizar os feitos, por exemplo, que o Patrulha do Espaço e o Made in Brasil fizeram, porque o Made, tudo bem, ele sempre teve uma vida permeada pelas gravadoras, mas sempre teve que batalhar atrás dos seus shows. O Patrulha do Espaço não conseguiu gravadoras, e aí foi a primeira banda de rock independente do Brasil. Abriram espaços e, digamos assim, a caminhada para que bandas nos anos 90 pudessem fazer isso de uma melhor maneira. Certo? E isso culminou em 2001 com a volta do Rock in Rio, de fato, à programação de festivais no Brasil. Culminou para que o rock, mais uma vez, estivesse inserido e movimentasse a sociedade economicamente falando. Então, o Rock in Rio sempre foi um festival repleto e diverso, mas naquele momento, em 2001, foi importante a volta dele porque colocou as bandas daquele momento em voga, bandas que estavam batalhando e que vieram pelos anos 90. Tivemos muitas bandas diferentes, como Charlie Brown Jr., o Rapa, o Planet Hemp, o Detonautas Rock Club, do final dos anos 90. Bandas que estavam batalhando pelo seu espaço e aí acabou aparecendo o Rock in Rio, que trouxe essa possibilidade das bandas estarem lá. Nem todas essas bandas foram, porque estavam com receio de serem boicotadas, porque ainda existia essa grande diferença entre a banda do mercado nacional e a banda do mercado internacional. Lógico, existia um privilégio para as bandas do mercado internacional, sim. Afinal de contas, elas atraíam mais o público jovem, como por exemplo no Rock in Rio de 2001, teve a volta do Bruce Dickinson ao Iron Maiden, que culminou num disco aqui, gravado no Rock in Rio. Isso trouxe muito público jovem. Mas também já tínhamos bandas jovens e existia um movimento que estava nascendo naquela época, que era o hardcore melódico e o emocore, né? Da vertente mais hardcore, nós temos o Dead Fish, que está na ativa até hoje, e do emocore, do hardcore melódico, nós temos o CPM 22, que está, só para exemplificar, né? E aí o rock começou a ser um produto de mídia. Começou a estar na novela, começou a estar nos comerciais de TV, né? O rock foi aglutinado, né, pela mídia e se mistura com tudo, com forró, com sertanejo, com o brega, com vários estilos.
onde tinha uma guitarra um pouco mais distorcida, você pode crer que tem uma influência do rock. No nosso momento atual, digamos assim, o rock está em todos os parâmetros e todos os ritmos possíveis e imaginários, né? Tanto que a maior parte hoje em dia dos arranjos de sertanejo que você ouve por aí, eles têm uma cara de rock pop, dos anos 80 e dos anos 90, principalmente. Mas o rock continua na cena underground, nos dias de hoje, né? Nos anos 2000 e 2010 tivemos grandes representantes, tivemos bandas de tamanha importância como o Rapa, como a Pitty, como a longevidade do Capital Inicial, que depois de um hiato de alguns anos sem o seu principal vocalista, voltou com força total e que se consolidou. Temos a longevidade também do Paralamas do Sucesso, que depois do acidente do Herbert Viana, né, teve um período de recuperação, mas graças a Deus se recuperou. As carreiras solos do Frejá e do Nando Reis, que também deram força para que o rock continuasse no momento prolífero. E o nascimento de diversos representantes de bandas que foram conhecidas como rock alternativo, como Los Hermanos, né? Como o próprio Charlie Brown Jr., que teve uma longevidade, só terminou com a morte do seu vocalista, do Chorão, né? Também tivemos uma onda no começo dos anos 2000 até alguns anos de acústicos, onde as bandas se reinventavam tocando seu repertório no violão, né? Às vezes com uma banda inteira, mas geralmente com violão em destaque, em vez de ter mais distorção, e isso também ajudou a popularizar muito dos repertórios dessas bandas, né? E o rock atualmente continua aí, né? Hoje não tanto com uma abertura tão grande na mídia, por conta dos fenômenos midiáticos do sertanejo e do funk, né, e do brega e da pisadinha, mas ele sempre está aí, influenciando todo o mercado. Afinal de contas, o rock ainda é um produto a ser consumido, ainda se tem muita expectativa. Um festival como o Rock in Rio, por exemplo, quando abre as suas entradas, né, não sei se é só por causa do nome rock, porque na maior parte, hoje em dia, como ele não está tão em voga, traz alguns headliners internacionais de rock, mas alguns outros do pop brasileiro. Mas ele se esgota rapidamente. E vocês podem ver também através aqui da nossa live do Rock Underground Paulista, que ele continua vivo e ainda tem muito ainda para produzir, né? São só 80 anos de história que ainda estão sendo contados e ainda estão sendo escritos. Então, poxa, só posso recomendar a vocês a estarem acompanhando as nossas redes sociais aqui, da Associação Cultural do Rock, da banda Power Blues, do Pepe Boi nos Estranhos, do Corações Mortos. E eu gostaria de agradecer você pela atenção, né? Desde já agradeço a Associação Cultural do Rock, que nos proporcionou fazer essa breve história do rock nacional. E enquanto tiver um garoto empunhando uma guitarra e querendo falar aquilo que sente, o rock vai estar sempre vivo. Ele pode ser mais leve, ele pode ser mais pesado, né? Como o Sepultura, que é o nosso representante internacional aí, que, poxa, é a banda que mais participou do Rock in Rio. Poxa, quer coisa melhor que isso? Ou seja, ainda temos representatividade e ainda o rock viverá durante muito. O rock não morreu e está mais vivo do que nunca. Você pode conferir aí, vendo as nossas lives, né? Vendo as nossas redes sociais. E é isso. Eu agradeço de coração, muito obrigado pela atenção. Agradeço também os meus companheiros de bandas, como Power Blues, o Ronaldo dos Impedidos, o Marquês, o Dito Branco, certo? Todo mundo que ainda tem no coração a chama do rock acesa e faz por merecer e quer fazer o rock ainda perpetuar durante muitos anos. Muito obrigado e até uma próxima live ou show, né? Vamos rezar para que isso passe,
porque vai passar, juntos somos mais fortes e estaremos nessa batalha para que tudo passe da melhor maneira possível. Muito obrigado, tamo junto e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.